Muito boa noite. Aula de Código de Ética e Disciplina, professor Davidson, para o curso preparatório de formação de soldados. A aula de hoje será sobre o julgamento das transgressões disciplinares, seguindo pelo artigo 16. Senhores, toda vez quando o militar comete uma transgressão disciplinar, ele será passado por um devido processo legal. O que esse processo implica? Esse processo implica da seguinte maneira: cometi uma transgressão disciplinar, de cara eu tenho que ser punido? Não. A punição só vem após o devido processo legal, caso a transgressão seja confirmada. Nesse decurso do processo há diversas fases. O que acontece? Caso nós tenhamos uma transgressão disciplinar, ela será julgada. Se confirmada, na hora da apuração de obtido somatório, a gente vai ter que levar em consideração as atenuantes. O que seriam as atenuantes? Caso o militar esteja no conceito A, é como eu disse para os senhores, é aquele militar que está na pontuação 50, ele vai ser um ponto atenuante. O que isso implica? Caso ele cometa uma transgressão de natureza leve, se ele tiver um ponto relevante, um atenuante, na hora do somatório dos pontos, essa pontuação dele vai vir aqui. Vai ser 5 menos 1. Então ele vai virar 4 pontos. Um outro exemplo que eu dou para os senhores é, caso ele esteja enquadrado na transgressão média, com 11 pontos, caso ele tenha uma atenuante, ele vai sair de uma transgressão média e vai para uma transgressão leve. O que isso implica? Que quando o militar ele comete a transgressão de natureza média, ele tem a chamada prestação de serviço. Quando ele tem a transgressão de natureza leve, ele vai ter uma advertência ou uma repreensão. Determinados casos, essa transgressão militar, mesmo sendo média, ou leve ou até grave, a critério da autoridade competente, vistos os antecedentes do acusado, poderá tomar o artigo 10. Esse artigo 10, no Código de Ética, implica que ele não perderá nenhuma pontuação. Vai ficar como se fosse uma repreensão, uma advertência verbal. Quando nós estamos falando dos serviços relevantes, o que isso implica? Quando o militar faz um serviço muito bom, ele tem que ser agraciado no batalhão, ele tem que ser reconhecido. Nessa esfera, quais recompensas que nós temos? No momento, nós temos as chamadas notas meritórias, que elas valem 3 pontos. Nós temos o elogio individual, que vale mais 5 pontos positivos. Além disso, a gente nós chamamos de comendas. O que poderiam ser as comendas? São algumas medalhas. Quais medalhas? Mérito militar, mérito profissional. A mérito militar é a cada 10 anos de serviço, o militar vai receber uma medalha. Nos primeiros 10 anos, caso ele não tenha nenhuma transgressão disciplinar e não esteja devidamente processado, ele ganha a medalha chamada grau bronze. Com 20 anos, grau prata. Tranquilo? A mérito profissional é uma comenda dada pela Polícia Militar, só que tem alguns critérios de indicação. Nem todos os militares poderão receber. Eu lembro que no ano de 2019, se eu não me engano, 196 pessoas receberam. Além dessa medalha também, nós temos a medalha chamada Alferes Tiradentes. Essa medalha é dada aos
militares e as autoridades civis. Aquelas autoridades não, aquelas pessoas do meio civil que efetuaram algum serviço relevante na comunidade e foram reconhecidas. Então elas também ganham a medalha chamada Alferes Tiradentes. Seguindo essa lógica, vamos colocar essa parte chamada confessado. O que acontece quando nós estamos falando da transgressão? Eu cometi uma determinada transgressão disciplinar e eu confessei. Falei assim, comandante, no decurso da apuração, eu confessei que eu fiz. Mas de que forma? Quando a apuração já está sendo feita e a gente não tem autoria ou materialidade, mas nós estamos em busca do infrator, ou então, quando essa infração disciplinar está sendo imputada a outro, aí sim, vale eu virar e falar assim, eu confessei, mas eu confessei e essa atenuante só vai valer nesse critério. Caso já tenha sido apurado, esteja no curso da apuração, esteja sendo imputada a outra pessoa, ou nesse curso da apuração ainda nós não temos a autoria e a materialidade do fato. Aí eu confessei, vai entrar como atenuante. Cada atenuante a gente tem um ponto. Agora vamos falar da situação chata, do que nós chamamos de agravantes. Ao contrário do atenuante que a gente está no conceito A, a gente tem, quando nós estamos no conceito C, a gente recebe um agravante. Esse agravante vai nos retirar no somatório menos um ponto. O que isso implica? Quando nós estamos aqui cometendo a transgressão de natureza média, a qual o somatório de pontos deu 20, nós temos um agravante, conceito C. Quer dizer que essa pontuação, você vai ganhar somar um ponto negativo. Somando um ponto negativo, nós temos 21. Ou seja, nós saímos da transgressão média e caímos na transgressão grave. Então, senhores, por isso é muito importante atentarmos para o conceito disciplinar. O que acontece? Nós temos aqui a prática da transgressão simultânea ou conexa. O que quer dizer isso? Determinadas transgressões, por exemplo, eu cheguei atrasado no serviço. Uma transgressão disciplinar de natureza leve. Somada a isso, eu estava com a barba por fazer. Outra transgressão. Nós não podemos responder dois processos. Nós vamos responder um processo, sendo que uma dessas vai entrar como agravante. Ou seja, por exemplo, eu cheguei atrasado, barba por fazer, 5 pontos da transgressão por chegar atrasado, mais 1 ponto pela barba por fazer, e não 5 pontos. Todos entenderam? Quando nós somos simultâneas, é uma seguida da outra. Quando nós estamos falando de transgressão conexa, é a seguinte situação: eu estou embriagado e, em decorrência da minha embriaguez, eu efetuo um disparo de arma de fogo em via pública. Vou cometer um crime, mas também entra com uma transgressão disciplinar, entra como agravante. Porque tem a transgressão que fala sobre o uso indevido de armamento. Ou seja, estou embriagado, dei causa, coloquei em risco a integridade física de terceiros, transgressão grave, mais o disparo de arma de fogo. Ela vai entrar como conexa, ou seja, vai ser 25 pontos mais 1. Em contrapartida, isso daqui, senhores, quando nós estamos falando de atenuantes e agravantes, é quando ao final da apuração ficou constatado haver transgressão disciplinar. Quando nós falamos em causas de justificação, o que é a situação? Teve a transgressão, mas essa transgressão foi justificada. Eu não vou ser punido, eu não vou perder ponto. Qual o caso? Vamos colocar um exemplo. Eu cheguei atrasado. Por qual motivo? O que está caindo no momento? O que a chuva pode fazer em determinados locais? Alagamento. Quando nós estamos falando em alagamento, é um fenômeno da natureza. É o chamado de caso fortuito. Existe uma técnica aí muito feia que eu aprendi
no decurso da vida que fala: caso fortuito é quando a gente tem fé. Fé é algo sobrenatural. A gente não consegue, vamos falar o seguinte, interferir. A chuva, alguém consegue chegar lá e desligar o registro? É um fenômeno da natureza? Beleza. Quando nós estamos falando de força maior, é caso humano. Dá um exemplo, senhores, consegue me dar um exemplo rápido de algo que poderia me causar um atraso de serviço em decorrência de um fenômeno humano? Oi? A nossa amiga, ela é muito viciada de novela. Ela falou que seria novela. Senhores acham que novela a gente não pode gravar? A gente pode gravar. Novela não foge. Eu sei que tem muita gente que gosta, mas não pode. Novela é algo que é controlado. As pessoas controlam. Você falou, deu algum exemplo? Pode ser alguém que foi no seu carro, se você conseguir provar que alguém furou o pneu do seu carro, aí você tem uma força humana. Poderia sim, mas teria que provar. Se seu pneu fura no decurso do trajeto, pode ser fenômeno da natureza. Mas para se identificar como força maior, a gente tem que conseguir provar. Vou dar um exemplo para os senhores. Greve dos caminhoneiros. Fechou a BR, sentido Betim. Eu estou no meio, não tem retorno. E eles não deixam ninguém passar. E aí, fenômeno da natureza ou força maior? Força maior, provocado por um humano. Pessoas fecharam o trânsito. Então vai ser enquadrado como? É uma causa de justificação, inclusive se você chegar atrasado ou faltar ao serviço. Isso é fácil de provar. Aquela manifestação que teve, acho que um ano atrás, um ano e pouquinho, muita gente faltou ao serviço, muita gente chegou atrasado. Mas os casos foram pontualmente aferidos e passaram por devido processo e foram provados. Força da força humana. O que acontece? Nós temos esses três aqui, ó. Mal maior, necessidade ou legítima defesa. Determinada vez a gente vai falar o seguinte: a gente tem que evitar um mal maior. Só que às vezes a gente vai ter que cometer uma transgressão. Vamos falar o seguinte: a gente precisa quebrar uma porta da viatura. Vai danificar o patrimônio do Estado. Mas lá dentro está o nosso amigo. Sofreu um acidente, o carro, a viatura pode explodir, decorrência de pegar fogo. É aquele caso paranoico. A gente estraga a porta da viatura. Poderíamos entender como um mal maior, evitar um mal maior. Quando nós estamos em estado de necessidade, é quando é o último recurso para nós protegermos algo maior. Consegue entender isso? É aqueles casos de necessidade. O último caso: tá eu, coleguinha, nadando, eu vou tirar a vida dele porque a boia só suporta uma pessoa. Se eu não fizer isso, eu vou morrer. Caso de necessidade. Tranquilo? Legítima defesa, nossa ou de terceiros. Quando nós vamos efetuar um disparo de arma de fogo em via pública, em tese nós estamos cometendo crime. Mas quando esse disparo serve para proteger a integridade física de alguém, nós estamos agindo de legítima defesa nossa ou de terceiros. Então, essa transgressão disciplinar ela vai ser justificada. O que acontece, senhores? Feito toda essa apuração, aqui nós temos o caso de justificação e aqui não vai ter. Aqui não vai ter punição, confere? Mas, quando nós estamos aqui, nós vamos ter punição. O que é que se infere essa punição? Dada a transgressão disciplinar da pessoa, ela ou vai cometer uma transgressão leve, média ou grave. Isso vai depender da pontuação que essa pessoa estiver. O que é que isso quer dizer? Vamos dar um exemplo. A pessoa... Só um segundo.
Vamos supor que a pessoa tenha cometido uma transgressão de natureza média. Na hora do julgamento, para verificar o somatório da pontuação, para identificar a transgressão que ela tiver, nós temos a chamada pontuação base. O que é essa pontuação base? Nesse critério aqui, nós temos a chamada transgressão leve, que a pontuação base dela é 5 pontos. Quando nós estamos falando de transgressão média, a pontuação base é 15, para grave é 25. O que isso implica? Nós vamos ser julgados. De qual pontuação vai iniciar a contagem? Eu cheguei atrasado. Vamos iniciar com pontuação de 5 pontos. Atrasado. Aqui eu agi com desídia. Meu serviço foi insuficiente. Eu não fiz aquilo que eu deveria fazer. Senhores, a situação é simples. Eu faltei o serviço, 5 pontos. Confere? O que vai começar a fazer aqui, ó? Nós vamos cair na fase de apuração. Falei, se nós tivermos situações atenuantes, essa pontuação vai vir para cá. Se a pontuação for negativa, nós tivermos algum problema, nós vamos ter uma situação agravante. Confere? Caso façamos alguma coisa, situação legal, atenuante. O que isso vai implicar, senhores? Quais são os tipos de punições? Para a questão de prova dos senhores, isso daqui é cobrado. Advertência, repreensão, prestação de serviço e suspensão. Tranquilo? O que acontece aqui? Tem essa sigla aqui, que a gente pode falar ela é fácil. Adere, presu, rediper. O que quer dizer? É uma sequência. Vocês vão observar que é uma questão de pontuação. Nós estamos na advertência, nós estamos na repreensão, na prestação de serviço, na suspensão. Aqui são outras 3 sanções disciplinares que nós chamamos. É a de reforma compulsória. Eu vou explicar os critérios da reforma compulsória, da demissão e da perda do posto ou graduação. Isso é de extrema importância. Senhores, isso daqui cai em prova. Isso daqui também cai em prova. O que é isso aqui? São as chamadas... O que significa isso aqui? Sanções disciplinares. Tranquilo? Vamos fazer a brincadeira aqui da pontuação para ver se os senhores entenderam. Militar cometeu uma desídia. Tranquilo? Ele tem... Militar cometeu a desídia, mas ele tem 2 notas meritórias. Está na pontuação 15. Ele tem 2 notas meritórias. A nota meritória vale 3 pontos.
O mesmo militar, ele tem um elogio individual. Tranquilo. Preste atenção. Se ele não tivesse nada de nota meritória e elogio, qual que seria a punição dele? Não entendi. O quê? Exatamente. O que ele iria fazer? Ele iria cair na transgressão média e ele iria ter que fazer o quê? Pagar um serviço. Como funciona esse pagamento de serviço? Esse pagamento de serviço é preferencialmente serviço operacional, significa operação de rua, serviço de rua. O administrativo é o serviço interno. Normalmente, de quantas horas? 8 horas. Tem remuneração para esse serviço? Ou não? Não. Não tem remuneração para esse serviço. Então nós vamos trabalhar de graça com uma forma de punição. Beleza. Mas esse militar, ele era um bom policial, ele teve serviços relevantes, a qual a pontuação final dele aqui ficou 15 menos 11 é igual a... Confere? Não errei no cálculo não, né? Se ele está de 1 a 4 pontos, ele está na advertência. Confere? Beleza. O que acontece? Eu vou trabalhar com um militar que ele tenha 50 pontos positivos. Vou explicar para os senhores aqui como é que funciona. Expliquei aos senhores que quando nós entramos na Polícia Militar, nós entramos com 0 ponto. É o conceito disciplinar. Que a cada 10 anos, sem punição, nós recebemos 10 pontos. A cada ano, então nós recebemos 10 pontos. A gente tinha 10, mais 10, 20, 30, 40, até chegar a 50. Tranquilo? Baseado nessa ótica, eu expliquei também que da pontuação menos 50 até a pontuação 49, nós chamamos de conceito B. Da menos 51 até o infinito, nós chamamos de conceito C. E da pontuação 50, nós chamamos de conceito... Exatamente, conceito A. Senhores, o que se infere nessa dinâmica toda que nós estamos fazendo? Nós temos um militar que está com 50 pontos. É o conceito atual dele. Mas ele veio cometer uma transgressão disciplinar. Se a pontuação dele era 50, ele perdeu 4 pontos por cometer a desídia, mas devido aos serviços relevantes dele, que nós demos o exemplo de 2 notas meritórias e um elogio, ele vai perder só 4 pontos, ou seja, 50 menos 4, que é igual a 46. O que se influencia, senhores? Ele saiu de um conceito A e caiu no conceito B. A título de exemplo também, antes que eu cometa um vacilo, né? Nós temos aqui
conceito A. Confere? No nosso exemplo aqui, a gente está trabalhando com conceito A. Ou seja, ele tem conceito A. Ele tem um ponto. Logo, nós vamos ter aqui 12 pontos. Confere? Então, aqui ele vai perder 3 pontos. Logo, ele vai para 47 pontos. Os senhores perceberam como que funciona a dinâmica inteira de um processo? Ele passou pelo devido processo legal, constatou a transgressão disciplinar, na hora de apurar, na hora de verificar qual a pontuação final, perceberam todo o processo? O que tem que ser feito? O que é o conhecimento? Olha, acredito que possa existir, porque eu já vi questão de prova sim. É simples. Não vai cair assim para os senhores saberem de qual não, quanta pontuação que a nota meritória elogio, não. Eles já vão dar. Ah, teve 2 serviços relevantes, são lá tantos pontos. E dá lá, qual que é o conceito final do militar? Tipo, A, B, C, menos 30, 20 ou 40, vai depender de cada situação. Para entender que os senhores realmente entenderam, vamos pegar o seguinte exemplo. O conceito do militar está no menos 24. Tranquilo? O que é que esse militar fez? Ele faltou aos serviços. Então vamos colocar aqui, ó, ele. Se o militar faltou ao serviço, ele é uma transgressão de natureza grave. Quantos pontos? Que é a pontuação base para se apurar? Pode olhar no quadro. 25 pontos. Para nós começarmos a verificar. O que nós fizemos? Constatamos a transgressão grave. Vamos verificar na transgressão grave qual que é a pontuação média. A pontuação base. A pontuação base é 25 pontos. Qual que é a próxima etapa que nós temos que fazer? Verificar se tem atenuantes ou agravantes. O conceito do militar é A. Ele tem serviços relevantes? O que vocês acham? Depende. Vamos dar o exemplo que ele tem apenas um serviço relevante. Então ele tem uma nota meritória. Que ele tem apenas uma nota meritória, tranquilo? Se ele tem uma nota meritória, quer dizer que ele vai ter quantos pontos positivos? 3 pontos. Baseado nisso, nesses 3 pontos que ele vai ter, vamos verificar o que? Ele tá no esse confessado aqui foi naquele caso que eu disse, né? Eu não vou usá-lo agora. Ele está no conceito C? Não, ele está no conceito B. Teve prática simultânea conexa? Depende. Aqui nós só trabalhamos que ele teve uma falta ao serviço. Nós não falamos em outra transgressão disciplinar. Vamos fazer o somatório aqui agora. Se ele faltou ao serviço, grave, meritória, ou seja, qual a pontuação que ele vai ficar? 22. Beleza? Qual que é o conceito que o militar vai ficar? Qual que é o conceito final que ele vai ficar? Hã? Não entendi? Ele vai ficar na suspensão. E qual a pontuação? Menos 46. Beleza?
Então, qual que é o conceito atual do militar? Vai ser B menos 46. Além dessa pontuação que foi apurada, nós chegamos nessa parte agora. Qual a consequência após a apuração? A consequência é que ele vai ter suspensão. Senhores, o que acontece com essa suspensão? Vou ter que apagar. Foi como eu falei, senhores. Ele perdeu aqui 22 pontos. Senhores, eu me expressei de maneira inadequada. A transgressão dele foi grave. Ele perdeu 22 pontos. Não é o fato dele estar com 46 que ele vai ter suspensão, não. É o fato da transgressão disciplinar dele ter resultado ter continuado na transgressão grave e na pontuação de 22. O que acontece? Nós sabemos que de 21 a 30 é transgressão grave. De 21 a 23, de 24 a 25, de 26 a 28 e de 29 a 30. O que isso implica? Quantos pontos ele perdeu? Está entre 21 e 22 pontos, está entre 21 e 23, confere? Para quem perde essa pontuação 21 de 21 a 23, ele vai ter 3 dias de suspensão. Se é na pontuação de 24 a 25, ele vai ter 5. Porque se os senhores observarem, está agravando a situação. O que quer dizer isso? De 26 a 28, quantos dias de suspensão ele vai ter? Ó, vocês são bons mesmo, hein? Beleza. Agora vocês vão errar. Ó, achei que ia fazer uma pegadinha. Senhores, essa é a pontuação. Cai em prova. Tranquilo? É o seguinte exemplo. Determinado militar foi sancionado disciplinarmente. A pontuação final dele, após todas as apurações, foi 25 pontos. Quantos dias de suspensão? Qual é a punição que ele vai ter e qual a consequência? Aí vem lá o exemplo. Letra A. 21 dias, vai ter suspensão e ele vai cair na transgressão grave e vai ter 3 dias de suspensão. Não. Como é 25 a pontuação dele, ele vai ter 5 dias. Como é que os senhores podem decorar isso? Se os senhores observarem de 21 a 23, 21, 22, 23. 3 números, confere? Coloca 3 aqui. De 24 a 25. 24, 25. São 2. 3 mais 2, deu 5. 25, 26, 27, 28. Deu mais 3. Se você já tinha 5 mais 3, dá 8. 29 vai dar 2. Você chega a 10. Dúvidas? Senhores, é uma situação bem fácil de decorar. 5, 8, 0. E essa pontuação. Tranquilo? Vou dar somente mais um exemplo. Não, vou dar exemplo não. Supõe-se que nosso colega lá que estava com 22 pontos seja publicado a nota meritória dele, retroativa, falando que ele tinha direito na época do fato. Se é uma nota meritória, é mais 3 pontos, confere? De 22, o conceito dele vai para 19, confere? Quer dizer que ele saiu da faixa de transgressão grave e caiu na faixa de transgressão média. Ele vai ser suspenso? Não. Porque qual a punição para quem toma transgressão média? Prestação de serviço. Ele vai pagar 8 horas de serviço. Tranquilo? Senhores, têm dúvidas?
não entendi. Ele vai perder de serviço, ele vai perder de salário? Salário. Você fala aqui, se ele for suspenso 3 dias? Vai perder 3 dias de salário, 3 dias de Sim. Senhores, pergunta da colega foi a seguinte: para esses 3 dias de suspensão, o que acontece? Ele fica em casa e perde os dias de serviço. Como é que você faz o cálculo? É básico. Você trabalha 30 dias, você vai receber só 27. Se você ganhar, vamos lá, um exemplo, R$27 é o seu salário, R$30 é o seu salário. Se você está perdendo 3 dias de serviço, seu salário final vai ser R$27. Não, mais 30. 5, 8, 10. Então imagina, se os senhores ficarem em casa 10 dias, sem receber 10 dias. Tem gente que gosta. 10 dias em casa, sem estresse. Mas, imagina só você só receber R$20. Se você transforma isso em R$1.000, você recebe 3.000. Você vai receber só 2.000. O impacto financeiro é muito grande. Além disso, a pontuação. Senhores, a nota meritória e o elogio individual são termos. Nós temos que fazer um processo chamado proposição de recompensa. São alguns critérios objetivos. O que são esses critérios objetivos? Vamos falar o seguinte: serviços relevantes para a comunidade. O fato que, vamos falar assim, eu fiz uma prisão de um camarada, vamos falar assim, eu parei para observar um cidadão, ele estava traficando. O que eu fiz? Ele estava armado. Eu fiz um plano para tentar prendê-lo. A minha ação foi meritória, eu obtive êxito. Então eu vou fazer uma proposta de recompensa. Nessa proposta de recompensa, alguns critérios são observados. Por exemplo, ação meritória é risco à minha integridade física, preenche. Eu sou policial militar, mas eu não sou de ferro, sou de carne e osso. Tem risco, o camarada estava armado. Além disso, a minha conduta foi ilícita? Não, eu não bati nele regularmente. Eu efetuei a prisão, prendi ele na moral, ele não deu estresse, eu não sacaneei ele de forma ilícita, ou seja, preenchi 3 requisitos. O 4º requisito é repercussão interna. Essa repercussão interna é o seguinte: eu fiz uma prisão, os meus colegas de serviço começaram a comentar: nossa, o sargento Davidson fez uma prisão assim, sim, assado, excelente, ganhou repercussão. Um exemplo que sim, que eu vou dar, eu acho uma loucura, mas assim, o cara é fantástico. É um policial militar que tem em Betim chamado Soldado Vale. Trabalha em Betim, talvez vocês vão ouvir falar dele. Principalmente se vocês fizerem alguma coisa errada muito grande, ele fica na cola. Essa semana ele fez assim, um negócio muito doido. O camarada jogou um bolo de R$2.500 do 3º andar, ele pulou do 3º andar para pegar o dinheiro. Por quê? Um vagabundo estava lá embaixo esperando o dinheiro e a droga. Então ele pulou. É loucura? É, mas é uma coisa assim, ganhou uma repercussão positiva na tropa. Então ele preenche o requisito de repercussão interna. Os senhores observaram que são 4? Estou rindo, né? Graças a Deus ele não machucou. 3º andar, para quem não conhece, do condomínio Baviera ou do Palmeiras, no sítio Poções. Sabe onde é que fica? Sabe? É prédio normal, gente. 3 andares é alto, eu vou falar para vocês. Não sei, graças a Deus eu não tava. Ele pulou, fez um rolamento lá, usou a técnica, não machucou, não quebrou nada, tá inteiraço. Foi pra delegacia e esperou 10 horas de plantão lá. Top! O que acontece? Teve repercussão positiva, não teve? Vamos falar o seguinte: se não é divulgado em uma mídia externa, um jornal nacional, a gente não gosta de jornal nacional não, é tendencioso. Vamos lá, qual um jornal bom, hein, gente? Record News. Eu não vejo televisão não. O Record News chegou lá e falou assim: policial militar de Betim salta de um prédio de 3 andares para pegar uma determinada quantidade de dinheiro e drogas. Efetua a prisão do autor e do camarada que estaria dando apoio. Deu repercussão externa?
Quantos quesitos? 5. A nota meritória são 4 quesitos. O elogio individual operacional são 5 quesitos no mínimo. Existe uma tabela, não é critério seu de prova, é só a título de curiosidade. O administrativo, ele é um pouco diferente. Eu não vou entrar no mérito do administrativo, também não vem ao caso. Dúvidas? Senhores, vamos lá. Nós falamos da sanção disciplinar, tudo perfeito, mas existe uma questão de prova teórica que fala o seguinte: o que visa essa bendita transgressão disciplinar? Por que da apuração? Por que da punição? Por que eu vou condenar um soldado meu? Quando eu falo soldado, não o estilo funcional, mas a tropa. Por que eu vou condenar um militar? Ele não vai ficar descontente se eu punir ele? Imagina só, eu estou punindo um camarada que está passando dificuldade financeira gigante. Ele, sem querer, faltou o serviço, mas faltou. Vai perder 5 dias de salário dele, ele já está fudido. Desculpa o termo. Ele já está ruim. Não dá, né? Ele já está fudido, tranquilo? O que vai acontecer? Eu vou trazer um descontentamento? Vou, não vou? Mas por que eu vou ter que ter a sanção disciplinar? Servir de exemplo. Chama-se caráter educativo e caráter disciplinar. Imagina se todo mundo resolve faltar o serviço, cometer a transgressão disciplinar. A sanção disciplinar, senhores, visa isso: a disciplina e o caráter educativo. Tranquilo? Vamos lá. Eu cometi uma transgressão disciplinar. Os senhores estão no batalhão, são policiais militares. Mas como que essa situação disciplinar e educativa vai ter repercussão? Poxa, o camarada vai virar e falar assim: ah não, seu comandante, eu não quero que fale que eu cometi a transgressão disciplinar, não. Isso é feio demais, como é que eu vou ficar? Vocês podem isso, gente? Ficar com vergonhinha? Não pode. O comandante não pode ter vergonhinha. Não existe isso. Todos os atos da administração devem ser publicados. Outro exemplo: eu estou de sacanagem com alguém, eu sou o comandante. Eu vou lá e começo a punir o camarada escondido. Pode? Não. Todos os atos devem ser publicados em boletim reservado. É específico. Só um segundo. O artigo 31 fala isso. Parágrafo 2º. Que as sanções disciplinares, elas devem ser publicadas em boletim reservado. Não pode deixar de ser publicado, tranquilo? Mas existe um outro caráter. O que acontece? Existe uma tal de divulgação ostensiva. Essa divulgação ostensiva é para todos do batalhão. Eu sou tenente. Um soldado vai saber que eu cometi essa transgressão. Isso é caráter educativo. Mas dependendo da repercussão, para preservar a hierarquia e disciplina, que são os pilares da polícia, o CEDMU, que é o Conselho de Ética e Disciplina, que faz o julgamento, ele vira e fala: olha, para preservar a hierarquia e disciplina, vai ser publicado em boletim reservado, sim, mas com critério de hierarquia e pós-graduação. Não vai ser uma divulgação ostensiva, vai ter os critérios. Por exemplo, eu sou sargento, eu posso ver de soldados e cabos e de sargentos da mesma graduação que eu, mas eu não posso ver o de um tenente, porque eu não pertenço a esse círculo hierárquico. O tenente está acima de mim. Da mesma forma, às vezes um coronel, um tenente-coronel cometendo a transgressão disciplinar, um major não vai poder ver a transgressão que ele cometeu, somente os coronéis. Tranquilo? Dúvidas? Beleza, vamos falar sobre o que agora? Olha, nós falamos sobre a advertência, sobre a repreensão, sobre o quê? Prestação de serviço, suspensão. E esse daqui é o quê? Reforma disciplinar. Vou escrever aqui para os senhores.
Demissão. Perda do posto ou graduação. O senhor sabe a diferença de posto e graduação? Alguém já estudou aí? O que é posto, senhores? Pertence a quem? E a graduação? Posto pertence aos oficiais, a graduação pertence às praças. Beleza? Senhores, reforma disciplinar. Dependendo da situação, pelo reiterado cometimento de faltas disciplinares, o militar ele é julgado que ele não tem condições de permanecer na polícia. Só que é o seguinte, só que essa reforma disciplinar ele vai aposentar. Ele vai receber o salário dele, mas de que forma? Ele vai receber o salário de forma proporcional. Quais são os critérios para a reforma disciplinar? 15 anos. Senhores, acham que é o quê? 15 anos normais ou de efetivo serviço? Efetivo serviço. Você acha que o militar com 14 anos, ele vai ter direito à reforma disciplinar? Ou ele vai ser demitido, sem direito a nada? Ele vai ser demitido sem direito a nada. Tranquilo? Então é 15 anos de efetivo serviço. Seguinte também. Os senhores lembram lá aquele artigo 64, que fala lá da decoro da classe? Se o militar vier a cometer um daqueles 5 incisos, 1, 2, 3, 4 e 19, ele não vai poder receber a reforma disciplinar. Então não é para qualquer situação. Tranquilo? O que acontece? A demissão, vamos falar da demissão agora. Existem duas formas de sermos demitidos. Por meio do PADES ou por meio do PAD. Qual que é a diferença? O senhor já fala, última aula eu disse, qual que é a diferença do PADES? Até quantos anos? Menos de 3 anos do que? Efetivo serviço. Menos de 3 anos. Aqui é para quem tem mais de 3 anos. Tranquilo? O que acontece? O militar cometeu transgressão disciplinar, ou decoro da classe, ou veio a cometer nova transgressão, estando ele no conceito C, ele é submetido ao processo administrativo. Se ao final da apuração constata que ele concorreu para a transgressão disciplinar, vai ser sancionado com essa sanção disciplinar, que seria a demissão. Tranquilo? Essa demissão, senhores, vamos falar o seguinte. Os senhores estão no curso. São o quê? Recrutas. Beleza? O que os senhores eram antes de ser recruta? Civil. Como vocês eram civil, vai acontecer o seguinte: os senhores voltarão ao status civil. Tranquilo? Se você está num curso de sargento, a diferença já não é mais civil. A situação é diferente. Provavelmente vai ser submetido a PAD. Esse status civil você não volta, mas você é demitido das fileiras. Tranquilo? Você deixa de ser militar. Vamos falar assim, você vai sair da fileira, você vai ser um militar excluído. Isso traz graves consequências, inclusive para concurso público. Senhores, a aula de hoje foi sobre isso, sanções disciplinares. Nós abordamos sobre atenuantes, agravantes, justificativas, expliquei como que funciona o somatório de pontuação, a situação daqueles militares que poderão sofrer a situação de PADES ou PAD. Falamos a reforma disciplinar, a demissão, a perda do posto ou graduação ao final da apuração, constata-se que o militar da ativa
ele é incapaz de permanecer na instituição militar estadual. Aí ele vai sofrer a perda de posto ou graduação. Tranquilo? A graduação é o comandante-geral que determina e a perda do posto somente por ato do governador. Senhores, caso os senhores tenham alguma dúvida, próxima aula nós estaremos à disposição. Por hoje é só. Obrigado. E boa noite.